Raríssimas, raríssimos e raríssimas, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de novembro de 2025, e ao som de passarinhos que eu resgatei em homenagem ao raríssimo que mora em Portugal, o Lucas. Fiquei muito feliz dele comunicar que o som dos passarinhos fazia diferença, então eu fico feliz. Aliás, por favor, sintam-se à vontade para dar feedback, é muito fácil achar os meus contatos, eu estou no Twitter, tenho o WhatsApp, tenho o Telegram, etc. Então temos aqui os passarinhos e eu estou até estranhando uma relativa trégua, na verdade uma inexplicável trégua da construção aqui ao lado, não tenho a menor ideia. Talvez eles tenham encontrado moçada, porque na verdade essa construção está sendo feita em torno do que antes era um centro de tortura do DOPS. Quem sabe eles acharam lá, né, pessoas, presos políticos que desapareceram misteriosamente, e a obra vai ter que ser suspensa e finalmente a verdade vai ser lançada. Mas ok, eu estou aqui viajando, só me empolguei com esse silêncio e os passarinhos aqui, da ausência dessas infernais máquinas da construção. Mas é interessante eu falar aqui de sons porque eu estava me deslocando agora pela cidade e ouvindo na ida e na volta um podcast extraordinário, é de um canal que chama Vox, um desses canais que eu também apoio, como, 15 super raríssimos apoiam o Radinho, eu apoio o Vox também. E eu tinha visto um desses shorts deles no YouTube sobre um tema que muito me fala ao coração, que é o tema da audição, que é o tema de tinnitus, e nesse programete, eu vou dar o link para vocês, como sempre, vai estar aqui o link na descrição do episódio. Ele comenta que ele fez a respeito desse tema, da audição, de como o cérebro processa, né, esse sentido. Ele tinha feito uma série de 4 episódios num podcast chamado The Sound Barrier, a barreira do som, né? E eu fui mais do que rapidamente, se eu não me engano, o canal dele o podcast dele chama Unexplained, acho que ele está indo atrás de questões que estão mal resolvidas, né, ainda pela ciência. E hoje eu ouvi basicamente 1 episódio e meio e adorei. Eu super recomendo, mesmo que você não tenha nenhum problema auditivo, espero que não, né, vale lembrar que pelo menos 15% das pessoas acabam tendo algum tipo de zumbido no ouvido, seja porque foi, algum tipo de virose, ou porque abusou do ouvido na adolescência ou na infância, ou porque teve algum tipo de doença, ou simplesmente por causa de velhice. Tinnitus é a palavra bonita, latina, para descrever zumbido no ouvido, sons imaginários, né? Infelizmente o cardápio é muito variado, né? Pessoas podem ouvir um apito, pessoas podem ouvir um chiado, pessoas podem ouvir ding-dong, podem ouvir música, mas normalmente quando a gente fala de tinnitus é algum tipo de zumbido no ouvido. Mas eu adorei ouvir o primeiro episódio foi bárbaro, porque ele ainda não está falando desses distúrbios, ele está tentando dar uma pista de como a nossa audição é mais complexa do que ela parece, né? A gente fica achando que a visão, somos criaturas visuais, o olho, que maravilha, que coisa perfeita. Pois bem, a audição não fica atrás, a audição talvez seja mais complexa ainda, né? A audição é muito mais rápida que a visão, o processamento do sinal auditivo é muito mais rápido, né? E a gente ainda entende muito mal. Perdão, engasguei aqui. O repórter está conversando com uma cientista que há décadas começou a fazer pequenos experimentos usando sintetizadores, que naquela época eram umas máquinas gigantescas, agora qualquer celular presta, para tentar entender, fazer uma engenharia reversa da audição, né? Porque não é muito fácil, né, abrir a cachola de alguém e ver o que está acontecendo. Então vamos fazer experimentos. E aí eu poderia tentar eventualmente simular ou baixar aquele episódio, colocar aqui, mas eu não vou fazer isso sem permissão, né, de ninguém. Mas se você quiser ouvir o episódio, tem lá essa ilusão auditiva que é muito interessante. Ela pegou um sintetizador e produziu um som que são 2 frequências, uma mais alta, uma mais baixa, ou seja, uma mais aguda e uma mais grave. Então, e elas vão se alternando. Então, é tatu, 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 sem parar, tatu, tatu. Então, ela pegou esse som e aí ela gravou um áudio num canal tatu, tatu, e no outro canal, outra orelha, no seu outro ouvido, e em vez de tatu, tatu, tu, tatu, tá. Então, inverteu a ordem. Então, na hora que você toca os 2 ao mesmo tempo,
você deveria estar escutando tu no ouvido esquerdo, tá no ouvido direito, depois tá no ouvido esquerdo, tu no ouvido direito. Deveria ser isso, certo? Só que não. Eu estava de fone de ouvido e eu constatei que, apesar de ser uma coisa simplória, é o mesmo som, só que alternado, né, nas duas orelhas, o que você ouve é muito estranho. Se ouve como se fosse um som intermediário entre o tá e o tu, vamos chamar de ti, não é? Só que você ouve o tá no ouvido direito e o tu no ouvido esquerdo. De uma hora para outra, separou, né? Para um lado foi o agudo, para um lado foi o grave. E se você trocar o fone de ouvido, que deveria em princípio inverter esse efeito, não faz diferença, porque isso é o seu cérebro confuso. Né? Porque veja que interessante, né? Que a gente assume, eu durante muito tempo assumi que o ouvido funciona como um microfone, ele transfere esses sinais elétricos, analógicos, transfere para o cérebro e o cérebro ouve. Não é bem assim. Né? Não é bem assim porque o sinal, os sinais, né? O conjunto dos sinais que vem do ouvido, perdão, mas uma pequena interrupção devido a um pequeno engasgo aqui, né? Adivinha, o som é um caos, é uma bagunça, o som não só tem inúmeras coisas acontecendo ao mesmo tempo, inúmeras fontes, mas você tem algo que eu estou tentando diminuir aqui nesse pequeno cômodo na minha casa, que é a reverberação. Porque se tiver, imagina, hoje de manhã eu estava numa sala de aula que era notória pela sua reverberação infernal, porque o piso era duro, as paredes eram sem nenhum tipo é só parede, né? E o teto também era liso. Nossa, aquilo refletia, parece que estava dentro de uma panela, uma coisa pavorosa. Hoje a gente foi ter uma aula ali e felizmente colocaram no teto a mesma espuma que eu estou usando aqui, né? O mesmo tipo de espuma. Melhorou imensamente. Então esse pequeno cômodo tem um acústico um pouco melhor, porque eu coloquei espumas, né? Onde eu estou gravando aqui eu ainda coloquei uns painéis para justamente evitar a reverberação, senão vocês iam achar que eu estava dentro de algum galpão abandonado, né? Como naquela música do Gilberto Gil. Mas, pois bem, então você tem o sinal de som refletindo de tudo quanto é lado. Como é que o seu cérebro vai saber de onde vem o som, a que distância que ele está, porque está vindo tanta informação desencontrada? Acontece que essa informação toda é processada antes de você sentir o som. Então o cérebro vai ouvir uma primeira onda sonora, aí se vem uma na sequência que é igual, mas um pouco mais reduzida, ele vai falar, eu acho que isso daqui deve ser reverberação. Reverberação é um pouco abaixo de eco. Eco é quando você tem uma sala gigantesca, né, com mais de 30 metros, sei lá, você bate fala alô, faz alô, 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 isso é eco. Né, um intervalo relativamente longo, né, é um espaço que você consegue identificar. Agora, se o salão for um pouco menor, você vai ouvir assim, alô, isso é reverberação. Não é? Então, o que o cérebro faz, ele tenta cancelar, ele tenta ignorar o som que vem depois para tentar dar um pouco mais de clareza para aquilo que ele está ouvindo. Não é? E aí ela faz uma série de outros experimentos, toca um som aqui, outro som ali, está subindo, está descendo. Vários experimentos que vão demonstrar que, na verdade, o que você sente, a sua percepção, né, a consciência que você tem do som, ela não é uma percepção direta, ela é construída pelo cérebro. O cérebro constrói. A gente já tinha falado disso aqui com relação à visão, né, a outro sentido também muito importante, né? Eu já comentei que, na verdade, o cérebro está sendo sempre atrasado e ele apresenta para você o que ele acha que deveria estar acontecendo, né? Fazendo inúmeras simplificações, um processo de predição, né, de preditivo bastante arriscado, né, por isso que tem ilusão de ótica nesse mundo, esse processo às vezes falha, mas, pois bem, você tem ilusões auditivas e o ouvido realmente não é simplesmente um microfone. E é muito curioso, isso é muito interessante, porque na sequência eu comecei a ouvir o episódio que fala justamente de pessoas que têm algum tipo de distúrbio auditivo que leva ao tinnitus. Né? E aí eles estavam, antes de comentar do tinnitus, eles comentam de um senhor que quando era novinho começou a ter perda de audição, aí ele usava algum tipo de aparelho auditivo, tudo bem, estava legal, aí um dia ele estava na rua, aí ele começou a perceber o som dos carros um pouco mais abafado,
em questão de algumas horas ele estava absolutamente surdo, não tinha mais o que fazer, o aparelho auditivo era inútil, né? E a solução para aquilo é uma tecnologia que existe e que faz algum tempo, chamada implante coclear. Cóclea é um daquelas órgãos, sei lá como é que chama, dentro do seu ouvido, que é um caramujo ali muito pequenininho, um caracol muito pequenininho, não é? É o que um implante coclear faz, o nome é bem meio estranho. Ele, ok, do lado de fora, né, na sua orelha, você coloca o que parece ser um aparelho auditivo, mas na verdade é um pouco mais do que isso, né? Ele vai pegar o som do lado de fora e vai transmitir para um aparelho que está debaixo da sua pele, né, debaixo da sua pele, está implantado, e esse aparelho implantado, ele tem uns fiozinhos, uns eletrodos que vão direto na sua cóclea. Então, você coloca uns eletrodos dentro da sua cóclea. Não me pergunte como, me dá um pouco de frio na barriga, eu não sei. Mas o que acontece é que, veja, um aparelho auditivo normal, como que meu pai tenta usar, mas sem muito sucesso, não é? O que ele faz, ele amplifica o som, né, e coloca esse som para o seu tímpano, né, de alguma maneira perceber. Né? O tímpano dele, não sei exatamente qual o problema que o papai tem, mas o tímpano dele pega um pouco desse som e faz todo o processamento e vai lá para o cérebro o que deu. Né? No caso do implante coclear, ele simplesmente ignora, passa por cima, esquece, faz um outro caminho, ao invés de passar pelo tímpano, pelo martelete, aquela zona toda, vai direto para a cóclea é justamente aquela que transfere o sinal elétrico para o cérebro, então você está colocando eletrodos na cóclea, e aí eu falei, bom, que legal, será que o cara ficou feliz? Pois bem, eu não sabia, mas quem tem, eu não sei se algum de vocês usa implante coclear, alguém na família, mas não é tão miraculoso assim. Porque, veja, a audição é muito sofisticada. Você consegue ouvir um alfinete caindo no chão e a construção aqui do lado. É uma diferença de frequências incrível. Imagina, o olho, eu sempre comento aqui com vocês, sempre. Se você pega a frequência mais alta que a gente enxerga, é 790. Não, o comprimento de onda mais curto, a frequência mais alta é 790, whatever, terahertz, e a frequência mais baixa é 400. Então, o vermelho para o violeta é o dobro a frequência, não é nada demais. Não é como subir uma oitava num piano, sei lá, eu estou chutando. Mas o olho se contenta com uma diferença muito pequena entre a frequência mais alta e a frequência mais baixa. Um ouvido, antes de você comprar o primeiro iPod, gostar de rock and roll, né, você ouve de 20 a 20 mil hertz, a frequência é 1000 vezes maior e você consegue perceber som com uma diferença de intensidade que é incrível, eu nem sei quantas vezes, é uma coisa brutal. Né? Você consegue ouvir uma turbina de avião, né, e você consegue ouvir uma coisa caindo no chão. Né? Então, o ouvido é absolutamente extraordinário. Agora, o que esse implante coclear está fazendo ali é simplesmente colocar alguns eletrodos na cóclea para tentar passar algumas das informações que o microfone está captando. Só que acontece o seguinte, o cara tem um testemunho ali do rapaz, do senhor que usou esse implante, né, para ver se ouvia alguma coisa, e ele falou, cara, foi uma decepção brutal. Foi uma decepção total, porque eu não estava ouvindo a minha própria voz como minha própria voz. Parecia uma coisa de taquara rachada, de desenho animado. Era só as frequências muito agudas, não dava para entender absolutamente nada, era só chiado. Né? Falou, cara, o que está acontecendo aqui? Né? Mas a questão é justamente essa, o implante coclear ele vai mandar um sinal que é muito primitivo, que é muito simples, que é muito pobre. Não é? Então, ok, é melhor que nada? Não sei, mas o que acaba acontecendo, e aí vem a parte mais interessante, é que com o tempo, sobretudo se você treinar, né, se você começar a prestar atenção em pessoas que você conhece falando, se você lê alguma coisa em voz alta e você está lendo o que está escrito, curiosamente, e isso é uma coisa que os otorrinos, os médicos não entendem, o cérebro cria a ilusão do som original, simplesmente tapando os buracos, porque essa informação não está vindo. Mas, sobretudo com relação à voz, que é mais previsível, são vozes que você conhece, mesmo com um sinal que parece um chiado horroroso, medonho, né, você consegue reconstituir mais ou menos a voz e você consegue se comunicar. É uma questão de tempo. Ou seja, você está percebendo
com uma riqueza maior do que o sinal original. Porque o sinal que vem do implante é um desastre, mas o médico continua achando que isso é um milagre absoluto e isso faz a vida das pessoas mais feliz, não é? Mas o que é interessante é que, pois bem, em suma, né, só para a gente voltar, aquilo que a gente ouve, em parte, é uma construção, em boníssima parte, é uma construção do cérebro, certo? Certo. E aí vem o caso das pessoas que têm tínitos. Ele entrevista uma moça que inclusive chora no depoimento, é uma coisa bastante tocante, porque ela tem 20 e poucos anos, de uma hora para outra, ela não consegue entender bem por quê. Ela começou a ter um zumbido, um pi, que não passa nunca mais, né? Pi de um lado, acho que se eu não me engano no outro ouvido é plim, blim, blim, sei lá, deve ser algum tipo de tortura. Ela falou, cara, é um inferno, porque não passa, nada faz passar, eu não consigo entender a lógica, é como se você estivesse trancado dentro de um quarto com uma criança chorando, né? E a criança não para de chorar, é tão desesperador quanto. Ela não consegue dormir direito, ela não consegue mais trabalhar, ela evita sair com os amigos, né? Então, uma pessoa dessas tem a vida realmente virada do avesso por conta de um som. E aí você vai falar, é um som imaginário? É uma alucinação? Mais ou menos, porque de fato esse som não vem de nenhuma causa externa, mas ele está sendo gerado, efetivamente gerado, no teu sistema nervoso central. A gente entende muito mal como é que isso acontece, tem algumas hipóteses, e isso vai para a sua consciência. Então tem alguma coisa acontecendo no teu sistema nervoso que gera esse som fantasma. Né? É um fantasma do ponto de vista que não existe lá fora, né? Mas dentro de você ele está sendo produzido. Se você colocar lá um sensor, você percebe que o teu cérebro está recebendo um sinal que absolutamente não existe. Uma das hipóteses, ele entrevista um médico acho que de Boston, se eu não me engano, que ele vai contar o seguinte: quando você faz um teste de audiometria, e eu faço todo ano, recomendo que você faça também, né, normalmente o teste é o seguinte: eles põem lá você numa cabine, né, colocam um fone no seu ouvido, né, e aí eles começam a tocar um som cada vez mais. Cada vez que você ouvir o bip, você levanta a mão. Aí eles vão baixando, eles vão tocando o bip, você vai levantando a mão, chega uma hora que eles começam a baixar, você não ouve mais nada. Né? E aí você para de levantar a mão. E eles anotam com que intensidade o som deixou de ser audível. Né? Ou seja, eles estão testando a tua sensibilidade a sons baixos, ok? O que é mais interessante aqui, que é inclusive o meu caso, eu não tenho, meu tinnitus na grave, ele é intermitente e está ligado aparentemente a outras coisas, mas a minha audição não está ruim. E se eu fizer um teste de audiometria, é a mesma audição de sempre. Não é exatamente maravilhosa, tenho 60 anos, mas ok, está normal. Mas talvez o problema resida, né, no fato desse teste de audiometria normal estar testando a tua sensibilidade para sons muito baixos. Né, tá vendo o quanto você consegue escutar, né, então, é isso. Mas o que os médicos perceberam é que os nervos que saem do seu ouvido para o seu cérebro não são todos iguais. Tem nervos para sons baixos e nervos para sons altos. E o som alto ninguém testa. Eu nem consigo imaginar como seria testar um som alto. O cara toca uma buzina, não sei, não tenho a menor ideia. Mas a questão é que os nervos que processam ou que transmitem os sons mais altos, de intensidade maior, eles são os primeiros a se degenerarem, eles são os mais frágeis. E aí o que acontece é que isso não aparece em exame, então eles chamam de perda oculta de audição. Então pessoas que têm essa perda oculta de audição, o que acontece, não está chegando, esse nervo se degenera, essa informação não está chegando no cérebro, o cérebro percebe que está faltando alguma coisa, o que ele faz? Ele preenche o vazio, ele preenche o buraco com outro som. Então o tinnitus é o teu cérebro, por alguma razão qualquer, tentando compensar por alguma coisa que não está lá. Né? Ele tem horror ao vácuo, alguma coisa parecida com isso, e isso gera... pois bem, e aí eu estou ouvindo lá o episódio, tem aí hipóteses de eventuais tratamentos, de como regenerar esses nervos. Será que você ouvir ruído branco ajuda? Você ouvir frequências assim assado ajudam? Mas eu estou adorando, né? Primeiro porque, obviamente, para mim é bastante relevante e também é bastante pertinente, vamos chamar assim. Mas também porque, e aí isso a gente vai encaixar numa linha um pouco mais antiga de pensamento aqui do Radinho,
porque, de novo, chama a atenção de que o que a gente chama de consciência, que parece que você está presente no mundo e recebendo, né, os sinais perfeitos do que está à sua volta, na verdade é uma construção do cérebro. O cérebro não consegue dar conta de tudo, ele processa, ele dá uma mastigada, bate no liquidificador, né, e aí constrói ali para você um mock-up, né, uma versão meio fantasiosa do que está acontecendo lá fora. E aí, para complementar, tem um vídeo de uma divulgadora de ciência que eu admiro muitíssimo, mas que ela ficou muito doente, ela está fora de combate há mais de, sei lá, 2 anos, não sei quanto. Ela pegou Covid, ela teve uma Covid longa e ela ficou realmente fora de combate. É apresentadora ela chama Diane qualquer coisa, eu esqueci o nome, ela tem um canal chamado Physics Girl, a garota da física, e ela é super bonitinha, boa comunicadora. Ela está fora do ar completamente, mas eles ficam o tempo todo ressuscitando os vídeos mais antigos. E esse vídeo era um vídeo muito simplesinho, ela pega um disco de papel, né, ela desenha ali como se fosse uma pizza, ela, né, divide o círculo, né, em várias fatias, né, e uma fatia ela pinta de vermelho, uma de amarelo, uma de vermelho, uma de amarelo, certo? Ficou um disquinho com vermelho e amarelo, né? Vermelho e amarelo não, desculpe, vermelho e verde. Vermelho e verde, uma combinação estranha. Mas o que ela faz? Ela enfia um lápis no meio assim e gira como um peão. Na hora que ela gira esse disco, o que acontece? O nosso olho tem, digamos, uma certa limitação para velocidade. Passou de uma certa velocidade, ele borra tudo. Na hora que ele borra o vermelho e o verde, ele não consegue mais ver vermelho e verde, ele vê amarelo. Oh, que um belíssimo amarelo, amarelo ovo, uma coisa linda. Acontece que, vamos lá, não tem amarelo ali. Não tem amarelo, não tem nada amarelo. É que o cérebro não está conseguindo, ele está vendo duas coisas, mas quase que ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo, e ele simplesmente considera isso amarelo. É uma completa ilusão de ótica. Não é? Por sorte, a frequência amarela existe. Existe uma frequência amarela, uma lâmpada de sódio emite luz na frequência amarela, tudo bem. Mas a questão é que o nosso olho tem 3 tipos de sensor de cor. Ele tem um sensor para vermelho, ele tem um sensor para verde, ele tem um sensor para azul. Ele não tem sensor para amarelo. Lamento informar, não tem. Não tem para roxo, não tem para... Então o que acontece? Como é que eles acham que alguma coisa é amarela? Quando alguma coisa é amarela, ela ativa bastante o sensor vermelho, ativa um pouco o sensor verde, o cérebro fala, bom, o vermelho e o verde estão mais ou menos nessa proporção, eu vou dizer que isso é amarelo. Então, quando é uma luz amarela, de verdade, é isso que acontece, estimula o vermelho, estimula o verde, e a gente vê como amarelo, e era um amarelo de fato. Agora, se você pegar vermelho e verde e confundir, o cérebro não consegue, ele vai achar que é amarelo, mesmo não tendo nenhum amarelo ali. E é muito curioso que você estiver com um smartphone na sua frente, né, e na tua tela, por acaso, tiver uma cor como rosa, como, sei lá, qualquer cor, violeta, uma cor, ou mesmo amarela, desculpa, o teu display não tem amarelo. Teu display tem pontos muito pequenininhos, é uma tela muito pequena, de pontinhos minúsculos, que a gente chama de pixels, né? E assim, se você olhar com uma lupa, você não vai ver nenhuma LED amarelo, você tem vermelho, verde e azul. RGB, né? Só que quando você põe vermelho e verde muito apertadinhos juntos, você vê amarelo. Mais uma prova de que, na verdade, a gente está construindo a realidade à nossa volta. Eu achei isso muito interessante. E tem uma história aqui que é meio para... Teria outras coisas para comentar, vulcões, terremotos, coisas de biologia, mas acontece que eu estava matutando, e sexta-feira é aquele dia que eu me reservo justamente para esse tipo de viagem na maionese, não é? Eu estava matutando sobre uma questão desses modelos linguísticos, né, do chat GPT. Vamos pegar um chat GPT, mas tanto faz, podia ser o Claude, podia ser o Gemini, tanto faz. O que acontece é que ninguém programou esses caras, né, são redes neurais, e eles pegaram um monte de conteúdo, jogaram lá dentro e falaram, te vira. Né? E aí o cara ficou lá tentando processar isso, tentando achar algum tipo de conexão, tentar algum tipo de padrão, né? Ele começou a descobrir padrões e correlações, e quando você vai ver, ele consegue fazer coisas que ninguém imaginava. De repente ele consegue falar de física, de repente ele consegue falar de matemática, e ninguém tinha ensinado. Então é isso, jogaram um monte de coisa lá dentro e miraculosamente o cara consegue fazer alguma coisa depois. Mas o que é interessante, e aí eu vou compartilhar com você essa conversa com o ChatGPT 5.1, por sinal, né, que aparentemente está um pouco mais bem comportado, e eu perguntei para ele, olha, vamos lá, você
aprendeu tudo que você sabe porque te jogaram um monte de texto. E certamente a maioria desse texto que você digeriu, processou, ruminou, é em inglês. Certo? Certo, ok, tem outras línguas, não tem problema. Mas o que acontece é que o inglês é uma língua que tem uma certa estrutura, como muitas línguas indo-europeias, sei lá, você tem sujeito, verbo, predicado, ok? É estruturada dessa maneira, né? Então, quando eu falo esse tripé é preto, eu estou assumindo que existe uma coisa chamada tripé, né? Um objeto, né? Uma coisa que existe na minha frente, né? Que ela pode ser alguma coisa, e ser significa um atributo permanente daquele objeto, e o atributo adere, né? Então você está, de alguma maneira, pressupondo um mundo onde coisas têm uma essência, né? O tripé é uma coisa, ele é sempre igual a si mesmo, né? O ChatGPT não é igual a ele mesmo, não, porque muitas pessoas que eu conheço estão sofrendo, inclusive porque o ChatGPT tem transtorno de personalidade, o cara está ficando meio esquizofrênico. Mas ok, mas voltando para a língua. Então, uma língua como a língua inglesa, e a língua portuguesa também, outra língua indo-europeia, elas pressupõem algumas coisas, né? As coisas são, você tem coisas e as coisas são, você tem um eu, né? Eu significa eu. Então, mas aí, quando você era bebê, você também era eu? Ah, era, mas você lembra? Não, não lembro, mas você, bom, em suma, né? E eu comentei isso, ela está pressupondo uma visão de mundo de que as coisas têm uma essência, uma substância, não é? Mas eu desconfio que existam línguas por aí que têm uma outra visão, que de repente elas são mais focadas no processo, que elas são mais focadas nas mudanças. Meus caros, começou uma conversa deliciosa, muito legal, e ele puxa um pouco o meu saco, ele sabe quais são os filósofos que eu mais gosto. Então ele vai falar do Deleuze, ele vai falar do Hume, ele vai falar do Spinoza, ele já sabe onde, né, apertar os meus pontos erógenos intelectuais. Abstraindo um pouco a puxação de saco, o que ele vai colocar é que, de fato, existem línguas que são menos orientadas, ou que não partem dessa pressuposição que as coisas existam, né, mas que elas são focadas mais no processo, né? E aí eu perguntei para ele, falei, olha, então vamos lá, o que eu imagino é que em algum momento, né, vamos imaginar que você pense em inglês, né, e de repente isso pode te limitar, porque de repente para você entender o mundo, você não precisa dessa visão de que existem coisas com essências e que não mudam nunca, né? Que é um pensamento meio platônico, meio aristotélico. Aí ele me esclareceu e falou, olha, eu não penso exatamente assim, né? Na verdade, meu modelo todo é tensorial. Tensorial é uma coisa de matemática um pouco cabeluda, várias dimensões e tal, mas de qualquer maneira pode ter aí uma certa influência desse pensamento que pensa em termos de coisas que são, de categorias, né, de objetos, de coisas, sujeito, objeto, verbo, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que ele citou inúmeras línguas, citou navarro, que é uma língua americana, citou chinês, aliás, alguém me corrige, mas ele falou que em chinês é tão diferente a visão de mundo que não existe o verbo ser, você deduz do contexto. Né? Então, existem línguas que têm um pouco mais de foco na mudança, no processo, no acontecimento. Né? E aí eu perguntei, mas se você um dia fosse inventar uma língua só para você, né? Ok, não é, você não fala uma língua, você pensa... Plim, plim, graças ao milagre da edição, né, vocês não vão perceber que eu tive que interromper a gravação por conta de uma ligação telefônica inoportuna. Mas voltando aqui, onde que a gente tinha parado mesmo? Já sei, eu acho que eu estava falando que se o ChatGPT fosse desenvolver uma linguagem própria, o que em princípio não é bem assim que ele funciona de uma maneira tensorial, ele colocou que, olha, tento levar em conta, eu deveria levar em conta, primeiro me livrar um pouco dessa camisa de força, né, dessas amarras, desse pensamento que as coisas são congeladas, fixas, e tentar incorporar a noção que as coisas estão em perpétua transformação. Não é? E aí ele vai citar línguas que têm um pouco mais dessa pegada, e aí ele vai falar do pensamento de Spinoza que vai dizer, olha... A única coisa que existe é a natureza naturante, né? Existe aí um processo que começou lá atrás e ele vem se desdobrando em diferentes modos, então tudo que a gente vê são modos dessa
potência original que vem se desdobrando, né? Ela vem se ramificando sem parar, o que me lembra muito a questão do Big Bang, da energia do Big Bang, a formação de átomos, de moléculas, de planetas, de formas de vida e evolução, que são modos da mesma potência original. Ele vai citar também Deleuze vai dizer que, olha, as coisas são uma ilusão, né? O que a gente tem que levar em conta é o acontecimento, né? Ele vai citar, obviamente, ali também budismo, que vai falar que qualquer estado ou qualquer identidade também é ilusória, porque as coisas estão em perpétua transformação, né? E aí ele vai colocar, tentar sugerir como seria, né, uma linguagem que, ao invés de falar a árvore está ali, você vai falar, olha, tem um processo acontecendo ali em que a fotossíntese está captando, né, coisas da atmosfera ao seu redor através da luz e ela está se ramificando ao longo do tempo. Então uma árvore é isso, uma árvore está arvorando, né? Um pássaro está passarando. O pássaro não é um indivíduo, o pássaro é um longo fluxo, né, de reprodução, de morte, reprodução e morte, diversificação, etc. e tal. É um fluxo, ele está sempre passarando, né? Então tudo está num gerúndio permanente e qualquer coisa que a gente tente, a gente já sabe aqui, a gente já comentou uma vez, que isso não é uma culpa da linguagem, não é uma culpa do capitalismo, não é uma culpa de nada, é que, na verdade, a nossa própria percepção, a maneira como o nosso cérebro se organiza para dar conta de tudo, porque é muita coisa, ele mesmo vai comprimindo a informação e vai partir do pressuposto de que algumas coisas, se não mudarem muito, elas continuam sendo as mesmas. Então você vai ter neurônios para uma determinada coisa, né? Neurônios para categorias, neurônios como se elas fossem fixas. Não são, é lógico que não são, mas é que o cérebro, a nossa cognição, não consegue, é completamente incapaz de acompanhar a mudança. É muito mais fácil você imaginar que as coisas não estão mudando, que o seu parceiro não está mudando, que a cidade não está mudando, que o seu corpo não está mudando, né? E operar como se essas coisas todas fossem fixas no tempo, né? E, obviamente, muita gente vai fantasiar que, já que você é uma essência, então você não vai morrer nunca mais, você vai ser eterno, não sei exatamente como, se nem o universo é eterno, mas o cérebro, a cognição funciona assim. Utilíssimo, a gente conseguiu sobreviver até aqui, mas de alguma maneira isso mascara a essência das coisas, né? A ciência trabalha hoje com uma visão diferente. Quando você pega uma das teorias mais bem-sucedidas da física quântica, que é do campo quântico, ele vai falar, olha, na verdade, partículas não são exatamente partículas, o que existe é o campo vibrando, são campos vibrando, e de repente o elétron não é uma partícula, ele é uma perturbaçãozinha no campo. É mais ou menos como você olhar para o mar e você vê as ondas. A onda é uma perturbação do mar, mas o que existe é o mar, né? A hora que a onda se desfaz, ela volta a ser mar, né? Mas o que existe mesmo é essa perpétua vibração, esse perpétuo fluxo que não para, mas a gente vai ver onda, a gente vai chamar aquilo de onda, a gente vai olhar no céu e vai ver uma nuvem, mas na verdade o que efetivamente está acontecendo é que a gente tem uma imensa e natural, compreensível, não adianta criticar, você não vai conseguir transcender isso também, nem com drogas, nem com meditação, nem com nada, mas pelo menos de repente você percebe ou reconhece um pouco mais o quanto a gente está equivocado, né, ao pensar em identidades, a pensar em coisas eternas, a pensar em coisas idênticas a si mesmo, a pensar que as coisas são separadas umas das outras, não é? Mas então eu posso parar para pensar que de repente, veja, é muito curioso, seja lá o que eu comi anteontem, hoje é a palma da minha mão. Né? Então, na verdade, isso sou eu falando, isso não foi nem o ChatGPT, uma maneira da gente enxergar nossa própria existência, né, nós somos o universo que conseguiu olhar no espelho. Né, depois de bilhões de anos, de uma aventura longuíssima, né, daquela mesma energia, daquela mesma coisa que começou, ela foi se ramificando, mais ou menos como essa coisa do Spinoza, ela foi se ramificando, foi se organizando, foram emergindo outros padrões, né, até ela ser capaz de se olhar no espelho e conseguir se entender a si própria, conseguir se olhar com telescópios, com instrumentos, né, conseguir tocar outros corpos, conseguir sentir amor, conseguir sentir prazer, conseguir sentir gosto. Nós somos um universo se saboreando o tempo todo.
né? Qualquer outra, se você prefere qualquer outro tipo de ilusão, pô, fica à vontade, porque na verdade acho que a condição humana é sempre essa de ficar escolhendo qual é a ilusão que a gente acredita. A gente não é capaz de ter acesso direto a nada, porque não tem como, coitado do cérebro, né? Ele já está fazendo um belo trabalho, mas em termos de uma visão, sei lá, um pouco mais poética, né? Uma visão que é um pouco mais, como eu ia dizer, solidária, com todas as formas de vida, com tudo o que acontece lá fora, me parece sim que de repente, quem sabe, né, o ChatGPT um dia vai alcançar esse nirvana, né, e vai conseguir transcender essa nossa mania de colocar as coisas em caixinha, né, de achar que as coisas são, né, de que existem coisas, inclusive, né, e aí ele vai olhar para a gente e falar, ai meu Deus do céu, vou ter que conversar com essas pessoas tão limitadas, deixa eu fazer um esforço aqui para tentar traduzir esse meu pensamento em sintonia completa com todos os fluxos, falar com esses surdos e cegos aqui, porque a única coisa que eles entendem é isso aí. Desculpa se é só uma reflexão, mas sexta-feira para mim tem esse gosto, né, experiência. Eu estou sextando, na verdade. Nesse exato momento, eu sou uma criatura sextando e viajando na maionese. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, muito obrigado pela companhia. De novo, sintam-se à vontade para me dar críticas, sugestões, comentários. Eu sou super facinho de achar, os canais estão todos aí. Cuidem-se, por favor, um bom fim de semana e até segunda-feira.